Faculto a palavra ao historiador Cielison. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Acredito que seja ainda boa tarde. Bem, é com muita alegria que estou nessa casa, presente hoje aqui, né, para falar um pouco sobre o meu trabalho, né, o lado negro da fé. Então, um tema que gerou polêmica, as pessoas achavam que eu estava falando algo negativo. Interessante que as pessoas sempre relacionam o que é negro a algo ruim. É o buraco negro, é a peste negra do século 13 a 14, né? Mas esquece o lado positivo da negritude, né? Então, esses termos precisam ser revistos no livro didático, tá? Para não aumentar o preconceito ainda. Então, o meu trabalho é focalizado, o objetivo foi trabalhar sobre as irmandades de negros e pardos que existiam aqui em Santa Rita e na Paraíba como um todo, né? Então, vou só explicar rapidamente o que seriam as irmandades. As irmandades, assim que os escravos chegaram aqui, os homens escravizados chegaram aqui no Brasil, eles tiveram que ser católicos porque não existia outra religião, não existia outra maneira de expressão religiosa. Então, eles tinham que ser católico à força, todo mundo tinha que ser cristão. Então, a maneira que eles encontraram de burlar essa situação e de se adaptar à situação presente foi participando das irmandades. As irmandades eram de leigos e como havia também uma ausência de padre, então essas irmandades tiveram uma certa liberdade. Uma liberdade tão grande que alguns cronistas portugueses achavam que elas eram uma mistura, né, de religião afro com o catolicismo e achavam que era uma religião superficial. E não entendendo eles que para o cristão era difícil conciliar, mas para os africanos não era difícil conciliar, por exemplo, a religião africana com o catolicismo, né? Essa forma de sincretismo. Então, as irmandades tiveram uma presença muito forte, inclusive como não havia partido político na época, né? Então as irmandades ela também servia para discutir políticas no Brasil. Inclusive, algumas irmandades elas tinham uma presença muito marcante na vida do escravo. Além de financiar o enterro, o sepultamento, ela dava uma assistência que o Estado não dava. Então, ela dava uma assistência aos filhos de irmãos que eram escravizados ou não, quando ele vinha a falecer. Essas irmandades também compravam escravos para libertá-los. Então, ela foi uma forma de resistência negra sobre a força do dominador, sobre a sombra do dominador, né? Só existia uma religião e eles se adaptaram a essa religião, porque ou eles fugiam, né? Ou eles se adaptavam a essa situação. Então, eles vão se adaptar dentro do catolicismo mesmo. Com o fim, né, do acordo Estado e Igreja, que é a proclamação da República, em 1889, então essas irmandades começam a ser combatida pela Igreja em si. A Igreja começa a fiscalizar mais e também a questionar as práticas cristãs, né? Então, dessas irmandades e passa a policiá-las, né? Lembrando vocês que essas irmandades elas tinham que prestar contas ao Estado e à Igreja. Algumas dessas irmandades na Bahia tornaram terreiro, né, em Minas também, outras não. No caso da Paraíba, século XIX, essas irmandades chegam tardiamente. Por chegar tardiamente, elas não têm uma característica muito grande das religiões afro, né? Mas aqui, em Santa Rita, a gente tem um exemplo de irmandade, que é a Igreja da Conceição, né? Durante muito tempo, a documentação desde 1940, ela começa a se perder, né? A se deteriorar, e aí a gente vai ter, por exemplo, essa irmandade, ela é construída em 1851, tá certo? E por quê? Só existia duas opções. Ou você era branco para participar da igreja matriz com os brancos, ou você era negro para participar de uma igreja que não existe mais. Ela ficava aqui, ao lado, onde hoje é o João Úrsulo. Foi destruída em 1937 por Agimiro de Figueiredo, para modernizar a cidade. Eu acho que ele equivocou-se. Mas, de qualquer forma, modernizar construindo uma rua,
né? E destrói a igreja dos negros. Mas havia uma separação dentro do catolicismo. O branco ocupava a matriz, o negro ocupava a igreja do Rosário dos Pretos, aqui ao lado. E os pardos, que havia muito negros, pardos, né, pessoas livres, não eram escravas, mas aqui no Brasil sempre teve um grande problema. O negro não se identificou como negro. Então os afrodescendentes, eles não se identificavam dessa forma, tá certo? E passavam a ter um modelo ideal, o branco, o rico. Então, eles não queriam se juntar aos negros escravizados, porque a condição de escravo era triste para eles, e não podia participar da matriz de Santa Rita, que era uma igreja para os brancos. Então, eles constroem a igreja ao lado, a igreja da Conceição, né? Eles constroem ao lado para poder ser uma irmandade deles, que aos poucos conseguiu ser assimilada, né, pela igreja matriz de Santa Rita. Bem, então eu fico muito feliz poder ter essa contribuição para falar do meu povo, o povo negro, né, em Santa Rita, né, esse trabalho ser reconhecido pelo Conselho de Cultura de Santa Rita, e por estar nesta casa hoje falando um pouco do passado, daqueles que tiveram que se calar no passado, aqueles que tiveram que se adaptar a um sistema dominador. Então, com muita alegria que estou aqui, agradeço a todos. Obrigado. Pegando um gancho na fala do professor Ciel, em nome do Conselho Municipal de Cultura, nós preparamos aqui alguns certificados para serem entregues a algumas pessoas, pela sua notoriedade, pela sua contribuição ao município, ou com obra literária, ou com trabalho social, ou com trabalho religioso voltado para a população negra. E eu entrego aqui certifico ao ilustríssimo senhor César Francisco honra ao mérito de mantenedor do patrimônio material e mantenedor do patrimônio cultural histórico afro-brasileiro santarritense, pela publicação do livro O Lado Negro da Fé.